Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Senhor Deus reine em todos os corações. Que Jesus habite na vida de cada um de vocês. Habite no meu e na vida de todos nós. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do nosso testemunho. Como nós estamos testemunhando o nosso Senhor Jesus, que testemunho nós estamos dando do nosso Senhor, do nosso Deus. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que estar sempre dando bons testemunhos aí fora. Não só, às vezes, dar um bom testemunho dentro da igreja, mas o nosso testemunho tem que ser visto por todos. Os bons testemunhos têm que ser vistos por todos. Aonde nós formos, nós temos que estar sempre dando bom testemunho. Falando sempre do Senhor, da misericórdia que o Senhor Deus tem por nós. Porque muitos conflitos que está acontecendo atualmente se deve muito dos maus testemunhos que nós cristãos às vezes estamos dando aí fora. Muitos nossos irmãos, quantos irmãos nossos que às vezes se afasta de tudo, porque muitas vezes nós estamos dentro de uma certa iluminação e o nosso testemunho não está sendo de acordo. Contradiz muito daquilo que realmente é para passar, entra muito em contradições. E a palavra do Senhor não é para entrar em contradições. Muitos falam, eu vou numa certa iluminação, ali dentro todo mundo é santinho, né? Todo mundo é bonzinho, muitos dão um sorriso, que eu já até falei em outras palestras que eu fiz, só que essa que eu estou fazendo hoje é um pouco diferente, porque eu estou falando mesmo sobre o testemunho que nós temos que dar aí fora. Que muitas vezes o testemunho que nós damos aí fora não condiz com a nossa maneira de reagir, com a nossa maneira de ser. Então tem muitos irmãos se afastando devido aos maus testemunhos que muitos estão dando por aí. Vamos supor, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que está acontecendo atualmente nas religiões? Está acontecendo atualmente é que a pessoa está indo na igreja, né? Está indo na igreja, então só por ela estar indo na igreja, às vezes ela se julga ser melhor do que outras pessoas que estão afastadas. Já começa por aí. Às vezes a vida da pessoa está uma bagunça que ele não consegue dar jeito na sua vida própria. Não consegue dar jeito na sua família. Mas, no entanto, quer dar jeito, às vezes, na família do outro. Às vezes esqueceu de dar o testemunho dentro da sua casa. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, tudo começa dentro do nosso lar.
A educação começa dentro do nosso lar. O bom testemunho começa dentro da nossa família, dentro do nosso lar, o bom testemunho. Porque nós não podemos se enganar de ser uma pessoa de um jeito em casa e na rua ser de outro, na igreja ser de outro jeito. Nós temos que dar sempre bons testemunhos, porque muitos aí está acontecendo o seguinte. O que acontece, meus irmãos e minhas irmãs? Vão na igreja, que eu já falei, mas eles não estão dando bom testemunho lá fora. Não dá testemunho bom, né? Testemunho. Às vezes passa para as pessoas coisas erradas. Às vezes exige muito de certa pessoa e às vezes também fica impondo a religião. E religião não é para a gente impor. Não podemos impor religião para as pessoas. Nós temos que aconselhar, né? Aconselhar, convidar, mas não podemos impor, porque aí, quando as pessoas são obrigadas a certas coisas, o caminho é curto. Não tem aquele caminho firme. Estão entendendo? Não é firme. Quando a pessoa impõe religião. Ou que imponha outras coisas sem ser religião. Aí que acontece. No começo as pessoas vai que é uma beleza. Mas depois começa a desanimar. Por que às vezes começa a desanimar? Porque sabe que aquela pessoa que está ali dentro, lá fora ele não está dando bom testemunho. Lá fora ele quer, é que nem eu já falei, muitas vezes, ele quer arrumar o coração do outro, né? Vamos dizer assim, ele quer arrumar a casa do outro. Mas a casa dele continua suja. A casa dele continua suja, continua uma bagunça. Então eu pergunto para vocês, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós temos que limpar o nosso primeiro. Temos que cuidar da nossa família, bem cuidada, para depois nós cuidar da família de outras pessoas. Porque se a nossa família está dispersa, nossa família está bagunçada, como que a gente vai tentar arrumar a família de outras pessoas? E esse mau testemunho que muitos estão dando é que está afastando muitas pessoas. Pelo mau testemunho que dão para outros. Nós temos que estar sempre com ter autoestima, primeiramente. Tudo depende de nós, não é verdade? Tudo depende de nós. A ter autoestima, nós passamos para os outros. Se nós não temos a nossa autoestima boa, como que nós vamos passar autoestima boa para outras pessoas? Se nós não praticamos, como que nós vamos querer que o irmão pratique? Se nós não praticamos. Às vezes nós falamos, né? Falamos, às vezes acusamos, apontamos o dedo para alguém, mas nós mesmos não estamos nem aí. É uma falha e uma falta nossa mesmo. O julgar é fácil, né? Condenar é fácil. Não é verdade? Quantos aí estão condenando, né? O julgar só Deus que pode nos julgar. Só ficou para o Senhor Deus julgar nós. Apesar que nós julgamos muitas vezes as pessoas, mas é errado.
Porque quando nós julgamos alguém, acusamos alguém, tem muitos acusando nós e julgando nós também. Não é verdade? Quando nós apontamos o dedo para alguém, se nós apontamos um, tem uns 10 dedos apontados para nós. Sempre é desse jeito. Como eu estou falando que testemunho nós estamos dando aí fora, todos nós todos cristãos, os testemunhos, mau testemunhos, né? Que se dá aí fora, que muitas vezes está afastando as pessoas. Porque às vezes a pessoa vai numa igreja, aí vê aquela pessoa ali dentro, mas lá fora ela está dando mau testemunho, lá fora ela não está se comportando como era para se comportar, né? E aí onde que às vezes a gente fica perdidos. Porque veja bem, se a pessoa, a gente fala, olha, não é para, na igreja nós falamos, olha, ou na catequese nós ensinamos para as crianças, né, que não podemos, o pecado é errado. Nós corrigimos, muitas vezes, o erro vamos supor, da criança, né? Olha, fulano, isso aí não pode fazer não, que é pecado, não pode fazer isso, né? E nós, muitas vezes, nós estamos dando um testemunho completamente diferente daquilo que nós estamos passando para a criança. O testemunho é errado aí fora. Porque a primeira, diz que a primeira impressão é aquela que fica, né? É a primeira, né? Então, se a primeira impressão, quando uma pessoa vai numa certa iluminação, que seja aquela que está ali dentro e depois sai falando da vida dos outros, né? Sai falando mal dos outros, sai fazendo fofoca dos outros, ou faz coisas erradas. Aí o outro que não vai, fala assim, imagina se eu vou em tal lugar, para ficar que nem essas pessoas, eu que não vou na igreja, quantas vezes eu já ouvi gente falar isso, eu não vou na igreja, eu prefiro ficar na minha casa, porque eu estou vendo que tanta gente com a Bíblia debaixo do braço, não sai da igreja, toma a comunhão e está fazendo coisas que não era para fazer, fala coisas que não era para falar. Então, é aonde que eu estou falando sobre o mau testemunho. Essas pessoas estão dando mau testemunho para as outras pessoas. E é certo? Não é certo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Não é certo. Nós temos que sempre caminhar com Jesus e nós temos que praticar Jesus em todo lugar que nós formos. Nós não podemos ser de um jeito no lugar e ser do outro em outro lugar. Nós não podemos dar mau testemunho, porque do jeito que estão as pessoas hoje, que muitos estão saindo fora de tudo, né? As pessoas não estão ligando mais. Muitos vai só por ir mesmo, por costume. Mas não tem aquela firmeza, entenderam? Não tem aquela firmeza. Qualquer desequilíbrio que tiver, já sai fora. Porque nós não podemos ir para uma certa iluminação pelas pessoas que estão ali dentro. Nós vamos, porque que nem eu já falei antes, é um templo, né? Então nós vamos orar, vamos comungar, né?
Porque o jeito de nós comungar, onde que é? Não é na igreja? Não é? A comunhão com o Senhor Deus, então nós buscamos. Porque é muito fácil, às vezes nós ficamos na nossa casa, passa, né? Tem na televisão, a gente assiste, mas e o corpo de Cristo? Nós comunga? Não, né? Não pode ficar tipo, só sentado na nossa casa, assistindo a missa só pela televisão, a não ser que a pessoa não tenha condições de ir para uma igreja, né? Ou para uma iluminação, né? Que seja, né? Não tenha condições, aí é diferente. Aí fica assistindo em casa. Glória a Deus pelas pessoas que seguem, né? Pela televisão, que às vezes seguem pelo rádio, né? Pelo aparelho, né? De som. Feliz deles. Mas quem pode, tem saúde, disposição, vai na igreja para buscar o corpo de Cristo, para se comungar, né? Fazer a comunhão com o Senhor Deus. Que na nossa casa nós fazemos também a comunhão com o nosso Deus. Mas a gente precisa tomar o corpo, né, de Cristo. Nós temos que alimentar, né, o nosso espírito, né? E a maneira de nós alimentar o nosso espírito é nós indo para a igreja, assistindo a missa, ou a celebração. Em outras igrejas é a palavra, né? Do Senhor. E muitos falam, eu não vou para tal lugar, não vou naquela igreja, ou não vou naquela, porque as pessoas que estão indo lá, elas não estão dando bom testemunho aí fora. Elas, cada dia, parece que fica pior. Porque essas pessoas não entendeu a verdadeira essência de Jesus. As pessoas que fazem isso, ela realmente não está entendendo a essência. Elas estão indo por hábito, por costume, por tradição. E como eu já falei também na outra palestra, não podemos deixar a tradições tomar conta do nosso coração. Nós temos que dar passagem, vaga para Jesus entrar dentro de nós. Então não pode se tornar hábito, e nem costume, e nem tradição. É muito sério quando nós seguimos a Jesus. Porque quando nós seguimos a Jesus mesmo, de coração, de humildade, tudo para nós se torna fácil. É fácil. Porque Jesus não dorme. Jesus está ali o tempo inteiro olhando por nós, cuidando de nós. Não que Jesus não cuide das pessoas, bem entendido, das pessoas que não frequentam, não, que o Senhor Deus, Ele é misericordioso, Ele olha e cuida de todos. Não tem preferido para Deus. Nós somos todos iguais diante de Deus. Mas o Senhor quer obediência, não é? Jesus quer obediência. Jesus sempre fala, né, na palavra, no Evangelho, que Ele quer obediência. Que nós sejamos obedientes a Deus, ao Pai, obediente ao Filho, obediente de coração. Podemos fazer várias orações, podemos ir várias vezes na igreja, mas que Jesus quer mesmo é a nossa fé. Ele quer a nossa fé e as boas práticas que nós praticamos. Não podemos enganar. Podemos enganar as pessoas. Podemos ser uma pessoa de um jeito, depois ser de outro jeito.
Nós temos que dar sempre bom testemunho. Esses mau testemunho que está dando aí fora, muitos aí, está dando mau testemunho aí fora, que faz as pessoas se afastarem cada dia mais das coisas do Senhor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que pôr em prática o que nós aprendemos de Jesus. Nós temos que colocar em prática todos os dias. Jesus não é só uma vez. Jesus é todos os dias. Jesus é toda hora, todo minuto em nossas vidas. Não podemos tirar esse Jesus, essa luz de dentro de nós, que é Jesus que nos ilumina. Eu fico muito chateada que às vezes eu escuto, né, as pessoas às vezes falar: eu não... Imagina, fulano vai para a igreja, fulano não tira a Bíblia debaixo do braço, a casa de fulano é uma bagunça, os filhos tudo bagunçado, a casa dele a vida deles é umas pessoas que não têm paz, é umas pessoas que não têm alegria. Poxa, eu vou nada para mim ficar daquele jeito? Imagina que eu vou na igreja para ficar desse jeito. A gente para ir para a igreja para ficar desse jeito é melhor não ir, não é verdade? Não é assim que se fala? Porque muitas vezes as pessoas até se acomodam dentro de casa e não vai. Por que não vai? Às vezes convida a pessoa para ir. A pessoa já falou isso para mim. Eu já convidei. Que eu não ponho para as pessoas. Eu faço o convite. Porque no meu coração, eu gostaria, né, e quero que todo mundo tenha a graça e a alegria de provar desse Jesus maravilhoso, desse Jesus lindo, que só quer o melhor para nós. Então, meu desejo é que todo mundo provasse, todo mundo faça a experiência com Jesus. A experiência com Jesus é todos os dias. Não é um dia só. É todos os dias nós vamos fazendo experiência com Jesus. Aí nós se tornamos amigos de Jesus. Olha só que lindo. Nos tornamos amigos de Jesus. Conversamos com Jesus. Todos os dias. Explicamos, falamos. Então nós acabamos tendo uma intimidade com Jesus. Olha só que maravilha. Que lindo, nós temos intimidade com o Senhor Jesus. Sem medo, respeito e fé, confiança. Porque sem a fé e sem a esperança, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se não tiver a fé e a esperança, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós temos que ter fé, ter esperança. Muitos perguntam, mas o que é fé, né? Muitos vão na igreja, mas nem sabem o que é fé. Eles vão por ir mesmo. Às vezes não quer ficar em casa, vamos para a missa, né? Outra coisa também que eu vejo muito por aí, que a gente costuma ver, né? Pessoas que muitas vezes ele se apega muito vamos supor que se apega muito na religião e esquecendo da sua família. Esquece completamente da família. A família fica no último lugar. Jesus tem que ficar no primeiro lugar na nossa vida, nosso Deus no primeiro lugar. Mas depois do Senhor, que nós precisamos amar e cuidar da nossa família, né? E Jesus ama uma família unida, né? Jesus não quer desunião. E muitas pessoas seguem o caminho da igreja, ou
de uma religião e acaba esquecendo da família. Às vezes o filho que chega em casa quer falar alguma coisa com a mãe, falar com seu pai, muitas vezes eles, não, eu não vou ouvir, eu vou para a igreja. Aí com a mãe, com o pai é do mesmo jeito, aí o filho acaba não falando nada. Quando é criança é do mesmo jeito. Em qualquer outra iluminação, muitas mães, muitos pais largam os seus filhos, não dão carinho para os seus filhos, não conversa com os seus filhos, não conversa com as pessoas dali de dentro da sua casa. Isso aí Deus não fica feliz com isso. Porque Deus não quer... Deus, Ele quer obediência, mas o Senhor quer que nós amamos nossa família, que nós cuide da nossa família, que nós dê carinho para a família. Amor, né? Porque afinal de contas, tudo resume no amor, não é? Tudo é resumido em quê? No amor. Na compreensão. Saber o que é que a família está precisando, o seu filho está precisando, mas ele está precisando de um conselho, está precisando de amor. Aí muitos, não, eu não vou poder fazer não, vou deixar às vezes o filho ali, e não está nem aí, não, eu vou para a igreja. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Certo? Mas não podemos abandonar a nossa família. Porque um dia, quando nós se for pela misericórdia do Senhor Deus, nós se aproximar do Senhor, nós vamos, aliás, prestar conta. Nós vamos prestar conta de tudo. Prestar conta da família, né? Diante do Senhor. O Senhor vai falar: aquele filho que eu te dei, ou aquela filha, aquela família que eu lhe dei, o que você fez com ela? Você viu sua família se destruir? O que você fez? Você correu muito para a igreja, esqueceu da sua família. Porque foi Deus que deu a família para nós. Foi Deus. Deus que deu a nossa família. Então nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que, fazer assim. O que é que nós temos que fazer, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Jamais abandonar o Senhor. Jamais abandonar nosso Senhor Jesus Cristo. E nunca abandonar nossa família. Temos que ir para a igreja, sim. Tem tempo, né? Nós vamos para a igreja, nós oramos e nós cuidamos da nossa família. Ver o que está de errado dentro da família. Nós temos que saber o que está. Porque se a família de dentro, os seus pais, suas mães, não vê o que está acontecendo de errado dentro da família, os lá de fora vai saber primeiro do que a sua família de dentro da sua casa. Porque a mãe ou o pai passou tanto tempo, trabalho, né? Passou tanto tempo dentro de uma certa iluminação, que ele acabou esquecendo completamente da sua família. E não é isso que Jesus quer. É que nem eu falei, já em outra palestra que eu fiz, eu falei sobre, mais ou menos, sobre isso. Quando nós vamos para a igreja, nós vamos buscar a palavra do Senhor, né? Vamos orar, ouvir a palavra de Deus. Mas se nós encontrarmos uma pessoa na rua que queira falar com nós não podemos virar as costas para aquela pessoa. Nós temos que dar atenção para aquela pessoa.
ver o que aquela pessoa está passando. Depois nós vamos para a igreja, não tem problema, vamos para a igreja. Porque Jesus, ele veio, todo mundo sabe, que Jesus veio para o ser humano, né? Na palavra fala, né, no Evangelho, né, fala que o que tem mais valor? A nossa roupa ou o nosso corpo? O que tem mais valor? É o que nós vestimos por fora ou o nosso corpo que tem mais valor? É logicamente que é o nosso corpo. O que tem mais valor? A casa ou as pessoas que moram dentro da casa? O que tem mais valor? É a casa, o prédio, né? Ou as pessoas que estão dentro, morando dentro? É as pessoas. Porque sem a casa, casa sem pessoas não é casa, né? E quando não se tem uma casa, ele continua sendo uma pessoa, não é verdade? Né? Muitos aí fora não tem casa para morar, mas ele não é uma pessoa? Ele não é um ser humano? Ele é um ser humano. Dependendo dele ter casa ou não ter casa, ele é um ser humano. Então o que tem mais valor? É a casa ou é nós moramos dentro? Assim é outras coisas. Assim é a igreja. O que tem valor é nós. Jesus, ele veio para nós. E Jesus ama muito nós, apesar que tem gente aí, muita gente por aí que não está acreditando em Jesus e nem acredita no poder de Deus, né? Muitos. Tem muitos aí que falam assim em Jesus, falam assim em Deus, mas ó, não acreditam. Fala só por falar. Que vê todo mundo falar, então falam também. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, é fácil, né? Olha, enganar as pessoas com o nome de Deus, com o nome de Jesus, está sendo fácil hoje. Nossa, como está? Como está fácil hoje de passar uma ideologia errada na mente das pessoas. Como está fácil hoje fazer lavagem cerebral nas pessoas, que é o que está acontecendo. O que está acontecendo todos os dias, que estão fazendo lavagem cerebral na mente das pessoas, para as pessoas ficarem vazias, para as pessoas ficarem cegas, sem enxergar a luz verdadeira, que é Jesus. Muitos aí tá falando o nome de Deus, usando o nome de Deus, o nome de Jesus em vão. Porque se alguém vir, se alguém for, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se alguém for em sua casa falar que está levando, falar em nome de Deus, em nome de Jesus, vocês vão abrir a porta para a pessoa, não vai? Vocês não vão abrir? Vocês abrem a porta. Ah, falei, eu estou vindo em nome de Deus, em nome de Jesus. É Jesus, é Deus que está fazendo isso. Aí a pessoa abre a porta, né? É que aquela pessoa entra, certo? Mas aquela pessoa pode não ser da parte de Deus. Ela pode estar usando só o nome de Deus, o nome de Jesus. Mas se ela usar o nome, se acaso, você, em qualquer outro lugar que vocês for, não vou citar o nome, né, do lugar que alguém, que muita gente aí está indo, muita gente vai. Se acaso chegar lá e disser que veio no nome do inimigo,
Por acaso alguém de vocês vai abrir a porta? Se falar, não, veio no nome do inimigo. É claro que não vai, né, meus irmãos, minhas irmãs? Eu acho que não. Você vai em certo lugar aí, pode ter certeza que sempre usa o nome de Deus, o nome de Jesus, né? Só que não é Jesus que está habitando ali. Porque ninguém vai abrir a porta e ninguém vai fazer nada se vir em nome do inimigo. Sempre vem em nome de Deus. Usa o nome de Deus para pedir dinheiro, usa o nome de Jesus para fazer cura, usa o nome de Jesus para tudo. O nome de Deus está sendo usado para tudo. Está sendo uma blasfêmia. Estão blasfemando demais com o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, prestem atenção. Essas pessoas que estão fazendo isso, se arrependam antes que seja tarde. Isso é um recado que eu estou dando. Se arrependa enquanto... Olha, depois não tem volta. Depois não tem volta. Se arrependam. Não usem o nome de Deus para ganhar dinheiro. Não use o nome de Jesus em vão. Que Jesus não está contente, Jesus não quer isso. Por isso que Jesus veio humilde, por isso que Jesus veio nascer numa manjedoura, né? Como todos sabem, né? Deus colocou o filho dele, que era para ter posto, né? Jesus era para ter nascido num berço de ouro, né? Num palácio, mas Deus não quis isso. Jesus nasceu humildemente. O Pai apoiou ele humildemente. Jesus não quer dinheiro. O Senhor Deus não quer dinheiro das pessoas e nem sacrifício. Porque para isso Jesus já sacrificou, né, a vida por nós. Então não deixe essas ideologias aí que estão fazendo, essas lavagens cerebral na mente das pessoas. As pessoas estão ficando como se fosse como um boneco. Leva para um lado, leva para o outro. É assim que estão fazendo com o ser humano. Assim que estão fazendo com as pessoas. As pessoas não estão sabendo que direção tomar. E não é certo. Nós temos que ir de livre. Nós temos que... o Senhor colocou nós aqui livre. É tão certo que Deus deu livre-arbítrio para nós, né? Nós temos que ver o que eu já falei, continuo falando, o que vem da parte de Deus e o que vem da parte humana. A parte de Deus é diferente da parte humana. Não se confundam. Não se confundam. Não fique naquela... Não fique naquela loucura, naquela, sabe, procura Deus para um lado, procura Jesus para outro, não. Todos nós, todos nós somos livres. Nós temos que escolher o melhor caminho para nós. E o melhor caminho é nós, todos nós. Ter firmeza mesmo, ter fé e ter esperança com o nosso Jesus. Porque Ele é o único que pode dar a fé, a esperança para nós, segurar a nossa fé. É Jesus. Mais ninguém. Ninguém tem nada mais para dar para nós. É só Jesus que tem coisas boas, maravilhosas para dar para nós. E o tempo do Senhor o tempo do Senhor não é o nosso. O tempo do Senhor é um, o nosso tempo é outro. Não adianta a pessoa, às vezes, se revoltar contra Deus, porque tem muitos por aí que antes se revolta, né? Contra Deus, revolta contra Jesus, né? Tem muitos aí que estão sem esperança, né?
E é uma das coisas que nós jamais podemos perder. É a nossa fé e nossa esperança. Porque quando nós não temos fé, quando nós não temos esperança, meus irmãos, minhas irmãs, é um corpo morto. É um corpo morto. É um corpo que não tem fé. A pessoa que não tem esperança de nada. Porque nós sempre temos, nós sofremos, sim, todos nós sofremos, né? Todos nós temos o nosso lado positivo, lado negativo, todos nós passamos por apuro, imagina ainda mais com esse tempo que nós estamos vivendo, né? Muita violência aí, então nós ficamos preocupados, ficamos tristes, né? Mas nós sempre temos que ter esperança de um dia melhor, né? Temos que ter essa esperança, que tudo isso um dia vai passar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas com certeza tudo isso vai passar. Porque a esperança, a fé e a esperança é que nos move. Nós temos que ter fé, porque se nós temos o Espírito que Deus deu para nós, esse Espírito forte, Espírito valente, então nós não podemos perder nossa fé e nem a nossa esperança. Cada um dia ser melhor do que o outro, né? E para que melhor se nós tivermos esperança com o nosso Jesus, né? Esse Jesus que tudo Ele pode fazer em nossas vidas, que Ele está de olho em nós. Jesus está de olho em nós. Então, é um recado que eu estou passando para vocês, que eu vejo muito, eu ando muito e vejo muitas pessoas aí reclamando muito sobre essa parte, né, de maus testemunhos que estão dando por aí. E se vê muito isso, meus irmãos e minhas irmãs, é mais que está envolvidos com a religião. Não confundam-se, não fiquem confundidos. Porque quando se dá esses maus testemunhos aí fora, automaticamente estão acabando o café das pessoas. Não vê isso? Será que ninguém está vendo? Que estão acabando o café? Muitas pessoas já não têm fé, e com esse mau testemunho que estão dando aí fora, aí que as pessoas estão ficando sem fé mesmo. Vê que as pessoas estão ficando sem fé. A gente fala das coisas do Senhor, vão para a igreja, a pessoa está falando, estão ali, entra no ouvido, sai no outro. Não guarda aquilo para si. Não guarda aquilo para si. Não analisa. Muitos nem, fica até sem paciência, né, de ouvir, né? E não pode, né? Cada um é livre, né, que eu já falei, né? Deus deu livre-arbítrio para todos nós, né? Escolheu o certo, né? Nós temos que escolher o certo do errado. Né? Tem o errado, aqui é o errado. Nós temos que escolher o certo, o caminho certo. E o caminho certo, como eu sempre falo, qual que é o caminho certo? É fazer as coisas certas. É fazer não é difícil seguir o caminho certo, não é. Porque isso aqui é errado, então eu não vou seguir o errado. Aqui é certo, então vamos seguir o caminho certo. O caminho certo, o caminho da paz, né? Que muitos aí estão sem paz, muitos países aí que a paz está bem longe, mas vamos pedir ao Senhor que leve paz, né? Para esses corações de pedra, né? Para essas pessoas violentas que estão aí no mundo aí,
fazendo só, dando tristeza, fazendo tristeza e trazendo tristeza para as outras pessoas, vamos pedir ao Senhor Deus que dê a paz, né? Que eles deixem Jesus entrar no coração deles, que eles deixem, que eles permitam, que eles abram a porta do coração deles para Jesus entrar, para Jesus fazer a obra neles também. A partir do momento que eles se arrependerem profundamente e mudar de vida, com certeza Jesus vai estar acolhendo eles. Precisa deles abrir o coração, acabar com essas guerras, acabar com essas violências. O governo cuidar mais da parte da saúde, da parte de segurança, tudo isso. E o bem nunca pode juntar com o mal. O mal tá bem longe, o mal tem que ficar bem longe. O bem tem que sempre reinar. O mal não pode reinar em cima do bem. É o bem que tem que reinar em cima do mal, né? Porque do jeito que tá as coisas, a humanidade ela está passando por sérios problemas. Então, se todo mundo realmente se unir mesmo de coração, se entregar de coração a Jesus Cristo e fazer as coisas certas, pode ser que ainda, né? Pode ser que ainda vai dar jeito. Que aí é só Deus que sabe, né? Mas se as coisas boas levam o caminho de Jesus, então vamos fazer as coisas boas que levam o caminho de Jesus. As coisas más já sabe. Tudo que é má é isso aí que está acontecendo no mundo, né? É violência, é egoísmo, né? É muitas tragédias e prepotência, né? O poder aquisitivo mandando cada vez mais, tomando conta de tudo. Então, esse aí é a parte negativa, né, das coisas. A parte positiva, o caminho do bem, seguir a Jesus de coração. Não levar o nome do Senhor em vão, nem levar o nome de Jesus em vão para as pessoas. Porque Jesus sabe muito bem o que passa no coração e na mente de cada pessoa. Jesus conhece todo mundo. Jesus conhece. Jesus sabe aquele que está falando em nome dele por brincadeira, usando o nome dele por brincadeira. Jesus, o Senhor Deus, sabe de todas as coisas. Nós não sabemos, né? As pessoas enganam, né? Muitos aí estão enganando. Aparência, né? Tudo na base da aparência, né? Ninguém vê, não se estão cuidando, não cuidam da parte espiritual, né? Que é a parte de Deus, né? A parte de Jesus, a parte espiritual nossa. Sempre tem que estar forte, né? Não cuidam, vai deixando a parte espiritual para lá, só pensa em poder, 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 derrubando as pessoas, né? E tudo nessa vida tem um preço. E tudo, como tudo tem um preço, todos pagam. Todos pagam o preço. Agora, muitos aí pagam para ver, né? Vão continuar pagando, então, para ver. Um dia ver, né? Um dia ver. Porque está muito... Estão usando o nome de Deus aí, estão usando em vão o nome do Senhor. E os maus testemunhos aí fora tá demais. Tá demais. Às vezes a pessoa fala, nossa, aí a pessoa da igreja, ixi, não quer nem saber daquela pessoa.
é da igreja, nossa. Olha só o que aconteceu. Olha só o que está acontecendo. Ah, não. Para ficar que nem essa pessoa aí, eu prefiro não participar de nada, eu prefiro não, né? Mas por quê? Eles não são culpados. Culpados é as pessoas que estão dando mau testemunho no mundão aí. Elas que são culpadas. Eu, por exemplo, se eu der mau testemunho, quem é culpado? É as pessoas onde eu levo a palavra? Não. Se eu levar a palavra para as pessoas, se eu sou um mau testemunho, se eu levo a palavra para as pessoas, se eu tenho um comportamento estranho, comportamento ruim, vamos dizer assim, quem que vai prestar atenção no que eu vou falar? Quem que vai acreditar naquilo que eu estou passando? Não tem. É só analisar. Que não tem como a pessoa acreditar em uma pessoa que vacila direto, uma pessoa que pisa na bola direto, uma pessoa que fala, vamos supor, eu, meus irmãos, minhas irmãs, já falo assim, eu tiro por mim, vamos falar por, né, vou falar um pouco de mim. Então vamos supor, eu frequento a igreja, né? Frequento a igreja, como vocês sabem, sou catequista, né? Fiz teologia. Então, é só um exemplo, assim, que eu vou dar para vocês, mais ou menos, para vocês entenderem como que está sendo aí fora, como é que estão fazendo aí fora. Só para vocês entenderem melhor, tá? Aí eu faço tudo isso. Falo da palavra, né, para as pessoas, a palavra de Deus, né, faço as palestras, não é? Faço os louvores, né? Para a igreja alegre, contente. Lá eu dou a paz de Cristo para todo mundo, alegre, certo? Eu vejo as pessoas na rua, oi fulano, você está bem? Como é que você está? Uma comparação. Mas, o que acontece? Eu na minha casa, eu sou como se fosse um bicho. Na minha casa, eu sou uma pessoa que não tem educação, maltrato os meus filhos, não dei boa educação para os meus filhos, né? Vamos supor, né? Se eu não dei uma boa educação para meus filhos, maltrato meus filhos, abandono minha casa, fico falando mal dos outros, fico dando... O que é que eu estou fazendo, meus irmãos e minhas irmãs? O que é que eu estou fazendo? Eu não estou dando mau testemunho? Estou. Não é verdade? Se eu agisse desse jeito, é que graças a Deus, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou nas minhas palestras, eu sou o que eu sou na igreja, eu sou o que sou na minha casa e com os meus vizinhos, na rua. Eu sou do mesmo jeito. Se eu for viajar para outro lugar, eu sou do mesmo jeito que eu sou quando eu estou dando palestra. É a mesma coisa. Eu sou do mesmo jeito. Então eu dou bom testemunho. Eu estou dando bom testemunho. Porque eu sou assim. Agora, pessoas aí que fazem diferente, que na igreja é um anjo e em casa é um, né? É um horror, né? Vamos dizer assim. Em casa é um horror. Não liga para a família, não cuida da família, briga com todo mundo, faz desavença com as pessoas, né? Fala mal, humilha. Aí eu pergunto para vocês, estão dando bom testemunho essas pessoas para outras pessoas? Não estão. Não estão dando bom testemunho, está dando mau testemunho para outras pessoas. Aí outras pessoas verem, falam, eu vou seguir aquilo para ser assim, é melhor ficar em casa, não é? Vocês já ouviram muita gente falar isso. Com certeza já ouviram. E vão continuar sempre ouvindo pessoas dizer isso. Imagina, né, que eu vou na minha casa, eu vou em tal lugar, eu vou na igreja, aquele homem lá, ele vai para a igreja, mas fala mal dos outros, né, bebe,
né? Aquela mulher vai para a igreja, mas vive humilhando os outros, falando mal das pessoas, fazendo intriga. Eu que vou, imagina que eu vou, não é assim? É isso que acontece. O que é isso? É o mau testemunho que as pessoas estão dando aí fora. E já chega disso aí. Chega. Porque a palavra que a pessoa vai falar, aquelas pessoas não acreditam. Mesmo que esteja falando de Deus, de Jesus, a pessoa não acredita. Porque o comportamento daquela pessoa é completamente diferente. Na casa dela, com a família. Na rua ela é de um jeito, na casa dela ela é de outro jeito com a família dela. Então, se ela não gosta da sua família, vai gostar da família dos outros? Se ela não cuidou bem da sua família, nem dos seus filhos, como que ela vai cuidar dos outros? Não. Primeiramente, nós cuidamos da nossa casa, limpa o nosso coração, a nossa mente, para depois nós cuidar e limpar a mente de outras pessoas. Mas a nossa tem que estar boa, não é verdade? Nosso coração que tem que estar limpo. Nosso coração tem que estar com Deus. Senão nós não podemos levar. Ah, levar só por levar. Falar só por falar. E não praticar. A fé, sem a prática, ela é morta. Anda junto. Fé, esperança, prática. Ter intimidade com o Senhor, se confessar com o Senhor, contar para Ele todos os seus problemas, todos os seus pecados, conta com Ele, que Ele te ouve. Senhor Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. É um conselho, né? Um alerta que eu estou dando para todos. Que Deus abençoe a vocês todos, né? E muito obrigado pela atenção que vocês continuam dando para mim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus reine no mundo e nas pessoas. Amém.